Fala aí galera, beleza? Eu tô trazendo mais um vídeo aqui no canal, onde dessa vez trazendo pra vocês um guia completo sobre o Viajante Pyro, o Aere, Lumine, sei lá como tu colocou, né? Mas beleza. O Viajante Pyro aqui assim, personagem aqui assim que você libera na missão do Arconte de Natlan durante a luta contra o chefe, tá? Você basicamente libera ele durante a luta aqui contra o chefe semanal, né? Basicamente. E ele tem um detalhe aqui assim nas construções dele, tá? Durante quando você libera esse personagem, basicamente aqui nas constelações, né? Basicamente você já vai liberar ele na C6. Porém, tem uma diferença. Basicamente, as constelações dele funcionam de uma forma diferente. É que no caso, as seis constelações que tu libera só funcionam durante a luta contra o boss semanal, né? Enquanto as constelações realmente que funcionam fora disso aí, você vai ter que liberar da seguinte forma. Você vai ter que primeiramente concluir todas as missões aqui assim do clã, né? Todas as missões aqui das tribos de Natlan, né? Desses. Como é o nome dessa bosta? Reputação, né? Você tem que fazer todas as reputações de Natlan, né? Das 5 tribos. E isso vai liberar 5 cristais, né? Aí com esses 5 cristais você já consegue liberar até a C5. Até aqui na constelação, né? Às vezes a constelação ainda não foi liberada, mas eu já sei o que ela vai fazer e eu vou falar aqui pra vocês quando eu chegar lá na hora, tá? E aí você basicamente vai chegar com esses cristais aí assim, falar que assim no corpo do capitano, né? Basicamente vai ter essa ceninha aí, mas você tem que estar com o viajante no time, tá? Vai aparecer a ceninha. E basicamente... Calma aí. Vamos lá. E aí às vezes você pode clicar aqui no botão de oferecer, tá? Você tem que estar com o viajante pyro no time, senão não vai dar certo. E aí você basicamente vai entregar essas pedras aqui, um minério ardente, tá? Aí basicamente você vai liberar as constelações. Por enquanto só dá mesmo para liberar até a C5, mas eu já sei o que a C6 vai fazer. Porém a C6 só vai ser liberada lá na versão 5.5. Nós estamos na versão 5.3. Você já vai demorar em uns 40 dias ainda. Mas ok, vamos lá então. Vamos lá então. Vai começar por seu ataque normal e carregado. Não tem nenhuma diferença aí dos outros viajantes, né? Então não tem nada demais. É bem simples aí os ataques normais carregados. Tá dando um lagzinho aqui no jogo, não sei o porquê, né? Mas beleza. Sua habilidade elemental ela tem dois modos. Se você clicar, vai criar meio que esses espinhos aí assim, né? Que vão causando dano nos inimigos que encostarem, tá? Basicamente como se fosse a ultimate do Keia, da Xiangling. Porém, tem um detalhe mais importante que eu preciso falar sobre o clicar, né? Basicamente, ele não funciona totalmente, né? No caso, ele não causa dano assim constantemente, igual o Pyronado da Xiangling, tá? Enquanto se você segurar, ele vai ganhar meio que esse negócio ali, né? E a ultimate dele é só um dano em área, tá? Basicamente sendo dessa forma, tá? Já vou falar logo, né? E esse negócio aí, basicamente de 2 em 2 segundos, atinge um inimigo, tá? Atinge um inimigo no campo, causando dano pyro. Funciona dessa forma, não tem muito o que dizer além disso. De quanto à ordem dos talentos, se upa a habilidade depois da ultimate, tá? Detalhe, para você upar, você vai precisar desse item aqui, assim, né? Que você consegue fazer as missões de Natlan, tá? Pode ser as missões do Arconte, pode ser as missões aí dos personagens, né? Basicamente as missões de Natlan você consegue esses negócios aqui. Eu não sei se dá pra conseguir em baú, mas na versão atual, se eu não me engano, dá pra conseguir 6 ou 8, tá? Que eu não fiz ainda a missão da Citlali e da Mavuica, tá? Mas os baús, eu peguei todos os baús de Natlan. Eu já peguei tudo mesmo. Mas ok. Vamos então falar agora sobre suas passivas, né? A primeira passiva foi o seguinte. Quando o viajante possui mais de 20 pontos do Espírito da Noite, aumenta os pontos de Espírito da Noite. Opa, calma lá. Aumenta a área de efeito dos ataques da habilidade elemental, né? Depois de atingirem o inimigo. Ou seja, basicamente, quando tiver mais de 20 pontos de Espírito da Noite, a área de efeito é maior, né? Então, beleza. Sua segunda passiva faz o seguinte. Quando o personagem ativo está com Balurat das Chamas, né? Que no caso é a habilidade elemental, né? E desencadeia uma reação relacionada a Pyro, o inimigo regenera... no inimigo, né? Falei tudo errado aqui, né? Regenera 5 de energia elemental para o viajante. Este efeito pode ser desencadeado uma vez a cada 12 segundos. Além disso, quando o membro próximo da equipe desencadear a explosão do Espírito da Noite, regenera 4 de energia elemental para o viajante, tá? Basicamente isso daí só serve para recarga, tá? Fora a primeira passiva, você não vai ver tanta vantagem. Não, porque o ultimate dele não é tão caro, né? É 60 pontos. Se eu não me engano, não, esse é 30.
Porque a maioria dos outros viajantes são 60 e eu acabei me confundindo, tá? Mas 70 não é tão caro, mas também não chega a ser barata, tá? É ali no meio termo. Então aqui, basicamente agora vamos falar sobre então a suas pulsações, né? Basicamente, como eu disse, só dá para liberar atualmente até a C5. A C6 você vai ter que fazer uma, você vai ter que esperar até a 5.5 e concluir lá o reputação da última das tribos de Natlan, né? E aí só então você vai conseguir o último cristal que você precisa para upar. Então beleza. Basicamente eu vou falar aqui só sobre a construção normal, né? Eu não vou falar sobre a construção que só funciona no boss, tá? Basicamente ok. A primeira faz o seguinte: na duração da habilidade elemental, aumenta o dano causado pelo personagem ativo em 6%. Se o personagem ativo estiver no estado de bênção do espírito da noite, aumenta o dano causado em 9%. Ok, sua C2 foi o seguinte: nos 12 segundos após lançar a habilidade elemental, lâmina do fluxo do fogo, né, no caso é uma habilidade, né, quando o membro próximo da equipe desencadear uma reação relacionada a Pyro no inimigo, regenera 14 pontos de espírito da noite para o viajante. É possível regenerar 28 pontos de espírito da noite dessa forma por cada vez que a habilidade elemental for lançada. Ou seja, basicamente vai ganhar mais status, né? Basicamente funciona dessa forma, tá? Sua C3 foi o seguinte: aumenta o nível da habilidade elemental, né? Basicamente é isso. A C5 aumenta o nível da Ultimate, né? Bem simples. E agora a C4 foi o seguinte: depois de lançar o Supremo, o viajante obtém 20% de bônus de dano pyro por 9 segundos, tá? E beleza. E agora falando sobre sua sexta construção que ainda não foi liberada, no caso que ela faz vai ser o seguinte: quando você usa o Ultimate, você vai ganhar aplicação Pyro, né, no viajante. Basicamente os ataques normal, carregado e imersivo vão causar dano Pyro. Além do que, você vai ganhar um bônus de 40% de dano crítico, né? Bônus de 40% de dano crítico, tá? Bem simples. Então agora vamos lá falar sobre a questão de armas e artefatos. Provavelmente, as melhores armas que você pode usar nele são as seguintes, tá? Em primeiro lugar, obviamente seria a espada do sacrifício, tá? Caso você não tenha a espada do sacrifício, você pode usar também a espada de Favonius, né? Que também é uma arma que funciona nele. Você também poderia usar a Rúdido do Leão, caso você queira, né? Mas realmente essas duas aqui são as melhores opções, né? E deixa eu ver, tem mais uma aí que eu posso... talvez a flauta aí funcione se você for usar ele de DPS, mas realmente as melhores opções são essas três aqui que eu falei, tá? Então, ok. Você pode até usar aqui assim, o cruzamento do Flave, né? Que é esse cano aqui assim, mas no caso é muito mais vantagem de colocar isso aqui na Furina, tá? Caso você não tenha Furina, você pode colocar essa espada aqui assim no viajante, tá? No caso de espadas pro viajante são essas, tá? As mais free to play, né? Então, deixa eu mostrar agora sobre as espadas 5 estrelas, né? Que no caso eu não tenho que mostrar aqui na parte dos arquivos, né? Então vamos lá, cadê o equipamento? Vamos lá, rapidão. Cadê a espada? Então, eu acho que era essa daqui. Aqui, ó, a espada da Ayaka, tá? Funciona bem, tá certo? Outra espada que funciona bem seria também a espada do Ayaka. E também teria a espada da Clorinde, tá? São espadas que funcionam bem no viajante, tá? Essas três espadas aí, 5 estrelas, funcionam bem no viajante, tá certo? Outra espada aí que também você poderia usar no viajante seria justamente essa espada aqui assim de Natlan, tá? Você poderia usar também a cruzamento da Cruz de Narcisos, tá? A espada da Cruz de Narcisos. Também seria uma espada boa. Mas não é tão interessante assim, tá? Também as armas do passe também funcionam bem, né? Como, por exemplo, a farpa ou também a espada negra. Também funcionariam bem. Também as espadas da loja, como no caso a espada longa real ou a espada do penhasco obscuro também funcionam bem. E são essas aí as espadas que você pode usar, tá? Basicamente. E agora vamos falar sobre a questão de artefatos. De artefato também, como ele, no caso, conta como personagem de Natlan, ele só tem duas escolhas de artefato. Ou você vai usar 4 peças de pergaminho do herói da cidade incandescente, ou você vai usar 4 peças de códice de obsidiana, tá? Você pode até tentar colocar o último julgamento do gladiador, mas no caso realmente essas duas aqui são as melhores opções de armas para você colocar nele, tá? Ok. Se você for usar esse daqui assim específico, é melhor você procurar um pouco de recarga, tá?
basicamente você vai procurar ali um pouco de recarga, é bom, tá? Se você usa ele de suporte, tá? No caso seria com o pergaminho do herói da cidade incandescente, tá? Você não tá dando crítico, um ataque ou bom de dano par, e aqui você coloca aí uma recarga, tá? Então eu coloquei um ataque que eu já tinha um de ataque upado, tá? Mas só por isso mesmo. Enquanto se você for usar o códice de obsidiana, você basicamente colocaria ataque no relógio, você continuaria com bônus de dano pyro no copo e taxa dano crítico no chapéu. Tá bem simples de se entender, não é muito complicado e é basicamente isso. Agora falando sobre a questão de times que você pode usar, eu vou mostrar alguns times aqui assim que você pode usar, né? Primeiramente, o primeiro time que eu vou mostrar, no caso, seria o time do Knit, tá? O Knit, aqui assim como ele depende de personagens pyro, basicamente você vai poder usar ele da seguinte forma, né? Causando dano aqui. Você vai usar o viajante ali assim pra aplicar o efeito do pergaminho da. Olha o nomezinho grande, tá? Mas basicamente você iria usar o Knit pra o viajante pyro para aplicar esse efeito, enquanto o Knit vai servir ali como DPS, tá? Bem simples de entender. Então, ok, calma lá. Opa, deixei o aqui, calma aí, foi. E aí você basicamente colocaria um segundo dentro, poderia ser o Baizu ou a Yao Yao, tá? Lembrando que você vai colocar aqui assim no segundo dendro esse artefato aqui assim, né, que é o Memória da Floresta. E no caso você colocaria um Bennett também, porque o Bennett é o Bennett, né? Bennett é o Bennett, colocaria Antigo Ritual Real, bem simples dele. E ok. Outro time que assim que você pode montar também seria um time focado no não, é... Qual é o nome da menina, velho? Na Moalane, né? Como não tem o Moalane, eu vou colocar aqui assim o Novelet, que é catalisador Hydro, né? Só pra fazer... Só pra mostrar aqui assim no caso, tá? Basicamente você colocaria o Novelet. Você colocaria aí também uma Furina, tá? Eu não tenho um Furino, então eu vou colocar, sei lá... Shinkyo aqui já tá fazendo cosplay de Furina. Continuaria com o Viajante Pyro e aí colocaria mais um personagem Anêmax pra... No caso, Lua, por exemplo, tá? Basicamente seria um time mais carinho de se montar, que tu precisaria de 3, 5 estrelas, né? Mas ainda assim funcionaria bem. Mas o caso, que assim, no caso, você poderia substituir por algum outro personagem Anemo, tá? Poderia até ser a Lynette ou a Sucrose. A Lynette acaba sendo melhor do que a Sucrose, tá? Porque a Lynette acaba conseguindo atrair melhor os inimigos e o efeito dela dura mais em relação ao cooldown. Mas beleza. Enquanto se você for usar o viajante de DPS, tá? Você basicamente colocaria um Shingekyo mesmo, tá? Basicamente o Shingekyo ali serviria bem. Porém, lembrando, se for usar ele de DPS, você vai ter que esperar até a versão 5.5 para então você liberar a C6 dele, tá? Ou seja, atualmente não vale muito a pena você usar ele de DPS. Ok. Além disso, você colocaria a Furina também, né? Não tem um Furina, então fazer o quê? Pra basicamente aumentar o dano. E algum Anemo mesmo pra ativar a ressonância Pyro, tá? Pra ativar a ressonância Pyro, não. Colocaria um Anema que é assim com sombra verde, tá? Caso você queira, que você poderia substituir a Furina pelo Bennett, tá? Mas, não. Se não bem, é melhor substituir o Shinkyo pelo Bennett, né? Agora que eu vou lembrar mesmo, né, velho? Que a Furina também serve como todo DPS, eu acabo esquecendo, né? Que a Furina serve como DPS. Mas basicamente você poderia colocar esse time, tá? Basicamente são versões boas de time, né? Você poderia até tentar colocar ele com o Neuvillette, tá? Mas a versão dele com o Neuvillette pode não ser tão boa, tá? Eu já testei colocar ele junto do Neuvillette e acabou não ficando tão bom. Então, basicamente, as melhores opções de time pra você colocar o viajante são essas aí que eu falei, tá? O Neuvillette não vai funcionar tão bem. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Então, falou, galera, até o próximo vídeo e fui!